Olá pessoal, bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. Bem, na aula de hoje nós iremos abordar algumas funcionalidades, né? Algumas implementações na linguagem Python, tá? Então essa linguagem é uma linguagem muito simples, está sendo muito utilizada no mundo. E nós iremos abordar aqui algumas implementações, né, já vistas em algoritmo, tá? Como por exemplo variáveis, fluxo de execução, tá? Bom, então vamos iniciar aqui, tá? No meu computador eu baixei esta versão, que é a versão 3.8.5, tá? Python, compilador 3.8.5. E lá no site, né, ele já baixa também, né, o ambiente, né, de desenvolvimento, que é o idle, né? Nesse caso aqui é o idle, tá certo? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, em Python, você não precisa declarar o tipo, tá, de variável, né? Então você já pode iniciar, por exemplo, uma variável do tipo A recebe 2, tá? Já pode inicializar a variável com o seu valor, tá? Por exemplo, a variável B recebe 3, né? Aí eu tenho aqui a soma, digamos assim, né, de A mais B, tá? Então, na hora que eu coloco, por exemplo, que soma, ele já me dá o resultado, né, de A mais B, tá certo? Uma outra variável, por exemplo, se eu quiser multiplicar o A vezes B, tá? O A vezes B, então já me dá a multiplicação, né, de 2 vezes 3, 6, tá certo? Digamos que o A receba um novo valor, né, como por exemplo 4, né? Então aqui, ó, na hora que eu coloco aqui A, ele já me dá um novo valor, certo? Então o meu valor soma aqui, ó, ainda tá o valor antigo, né? Porque não foi ainda também atualizado, tá certo? Então na hora que eu colocar, por exemplo, novamente aqui, ó, A mais B, né, ele já me dá o valor atualizado de 7, né? No caso é 4 mais 3, certo? Bom, vamos ver aqui uma outra forma, né, de você escrever. Você pode escrever também, gente, o seu código em um bloco de notas ou qualquer editor de texto, tá? E salvar com a extensão PY, tá? Salvar com a extensão PY. Então, eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Bem simples, e salvei com a opção PY, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, aonde eu salvei, vou na opção File, Open, alguns exemplos, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui do somador, tá certo? Aí eu vou colocar aqui só para vocês verem. PY. Pronto. Pronto. Então, aqui eu tenho duas variáveis, por exemplo, A mais B, né? A recebendo 4, tá? Recebendo 4. E B recebendo 3, né? Então vai dar aquele valor lá de 7, tá? Então eu escrevi esse código aqui em um bloco de notas, salvei com a opção extensão, né? .py, tá? Py de Python, né? E aqui é um comando de saída, o escreva, né? Que é no caso aqui é o print, tá? Então algumas diferenças, tá? Com relação ao algoritmo, né?
Comando de atribuição é só igualdade. Comando de saída, né, o escreva, é o print, tá certo? Aí eu vou aqui na opção run módulo, e ele vai lá na tela do Python, certo? E vai já colocar a mensagem para mim. Então eu vou aqui só colocar, mudar aqui a tela para vocês verem. Pronto. Aí na hora que eu coloco o run lá, ele já executa aqui, sua soma é 7, né? Sua soma é 7, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Um outro exemplo, vou tirar esse. Um outro aqui que eu fiz em Open. Potenciação for somador. Pronto, esse daqui de converter segundo, tá? Só para nós vermos como é comando de entrada, né? Então nós já vimos, por exemplo, atribuição é igualdade, comando de saída é um print, né? E comando de entrada, bem, o comando de entrada é o input, certo? O comando de entrada é um input. Em Python, gente, todo e qualquer dado de entrada ele é tido como um string, tá? Então é importante observar isso. Então vamos aqui, nessa linha de código, né? O que se propõe fazer essa linha de código? Bem, essa linha de código aqui, ela se propõe a ler um valor, certo? Esse valor é um valor de segundo que eu vou transformar em horas e minutos, tá certo? Então, por exemplo, 1000 segundos. Quantas horas são 1000 segundos, tá certo? Então vamos lá. For 5.000 segundos, então quantas horas dá? 5.000 segundos, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui, como valor de entrada, né? Primeiramente a variável que vai receber o valor de entrada através do comando input. Então, por exemplo, por favor, entre com o número de segundos que deseja converter, tá? Bom, então o valor vai estar armazenado aqui nessa variável segundos underline str. Por que eu coloquei aqui de str, né? Str é a variável para me lembrar que é uma string, tá certo? Aí eu vou converter ela em inteiro. Como é que eu faço essa conversão? Eu coloco ela da seguinte forma, por exemplo, total de segundo vai receber int segundos str. Então eu estou fazendo aqui um parsing, né, ou uma conversão. Ou seja, o valor que for digitado, ele vai entrar como string, mas ele vai passar para inteiro, tá? Então esse total segundos aqui vai ser uma variável, né, que vai armazenar o valor digitado pelo usuário em inteiro, certo? Em inteiro. Horas aqui vai ser o que? Vai ser total de segundo, essa variável que vai receber o valor inicial, dividido por 3.600. Por que 3.600? Porque 3.600 segundos equivale a 1 hora, tá? 3.600 segundos equivale a 1 hora. Outra coisa importante observar é que esse valor, tá? Esse valor está sendo dividido barra, né? E não apenas uma barra. Por quê, tá? Porque o barra ele pega a divisão inteira, tá certo? Então ele vai pegar a divisão inteira. Se eu colocar só uma barra, ele vai me dar uma divisão quebrada, né? Divisão real, certo? Bom,
Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, ó, digamos que eu não digite 3.600, eu digite 4.000, por exemplo. Então vai sobrar o quê? 400 segundos, né? Então a sobra que eu vou colocar aqui nessa outra variável, tá certo? É por isso que eu vou pegar o quê? O resto da minha divisão aqui. O que é o resto, né? É o que a gente chama lá no algoritmo de mod. Então o mod aqui vai ser utilizado, né, com o percent. Então, por exemplo, ó, eu digitei 4.000 segundos, então ele vai armazenar aqui, ó, a divisão inteira em horas. Por exemplo, ele vai pegar 4.000 e dividir por 3.600, dá o que? 1, alguma coisa. Então ele vai armazenar aqui em horas só 1, tá? Os 400 segundos ele vai pegar aqui, ó, ou seja, o resto da minha divisão inteira, o mod. Então ele vai colocar aqui aonde? Em segundos. Aí eu vou pegar esses segundos aqui e dividi-lo por 60, também uma divisão inteira, tá? E o que sobrar, o mod dele, eu vou realmente armazenar nessa outra variável aqui, chamada de segundo restante final, certo? Segundo restante final, que é o mod da divisão aqui de segundos, tá? De segundos restantes. Aí eu vou imprimir horas, que é essa variável aqui, minutos, certo? E segundos, tá? E segundos. Minutos, que é essa variável, tá? E segundos, que é segundos restante final, tá? Que é essa variável aqui, tá certo? Então vamos executar, ó. Run module. Então vou mudar aqui a tela para vocês saberem. Aí é bem rápido. Pronto. Na hora que eu executei, ele está pedindo o que aqui, ó? O valor a ser inserido, tá? O valor a ser inserido. Então vamos lá. Vamos lá, colocar os 4.000, né? Tinha falado lá no exemplo. Pronto, então os 4.000 dá 1 hora, certo? 6 minutos e 40 segundos. Então ele dividiu os 4.000 por 3.600, dá o que? Dá 1, né? Uma divisão inteira, né? Aí sobrou quanto? 400. Então os 400 ele dividiu por 60, que dá o que? 6, né? 6 vezes 6, 36. Então ainda sobrou quanto ainda? 40 segundos, tá? Então um exemplo aqui, né, que temos, além de envolvimento de variáveis, temos também, né, o envolvimento de comandos, né, de entrada e saída, certo? De entrada e saída. Bom, se eu quiser, por exemplo, envolver um comando de repetição, então como é que eu faço para um comando de repetição, né, em Python? Eu posso fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui um outro exemplo, tá? Pegar aqui um outro exemplo de um exemplo aqui bem simples, tá? De potenciação, tá? Potenciação. Vamos lá. O que é que faz esse código aqui, tá? Vamos analisá-lo. Primeiro ele inicializa o valor de i com 0. Depois ele vai dizer que enquanto for menor do que 10, ele vai fazer o que? Printar 2 asterisco asterisco i. Então o que é esse asterisco asterisco, tá? É a potenciação em Python. Opa, então vamos lá. Então aqui eu já aprendi o que, né? Já aprendi as operações básicas, né? Soma, divisão, multiplicação, né? Multiplicação é um asterisco, a divisão é uma barrazinha. Aprendemos também que na divisão inteira eu utilizo o barra barra, certo? Na divisão inteira. E o mod eu utilizo o que? Percentual, tá?
Então, o que é o mod? É o resto de uma divisão inteira, certo? E na potenciação, né, se eu quiser levar qualquer número à potência, eu coloco o quê? Sinal asterisco, asterisco, tá? Então, o que é que ele vai fazer aqui nesse while, né? É um loop que ele vai fazer até o valor de i, né? Ele vai executar até o valor de i chegar em 10, tá? Porque enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai executar. Ou seja, até o valor de i ultrapassar 10, né? Na verdade. Chegar em 11, aí pronto, ele já não faz, tá? Então ele vai fazer até 10. Até 10 o quê? Ele vai imprimir o 2 elevado a i. Então o i inicia em 0. Só que o i, ó, o while ele requer o quê? Um incremento, né? Dentro do loop. Então o i eu estou incrementando aqui. Então a cada loop, né? A cada iteração ele vai incluir aqui, né? Ele vai adicionar, incrementar, né? O valor de i, tá? Então vamos aqui executar, certo? Pronto. Então executando, ele vai me dar o seguinte valor. Ele vai nos apresentar o seguinte valor: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Que é isso? É o 2 sendo elevado ao i, né? Então, inicialmente, o 2 foi elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Depois, o i foi incrementado em 1. Aí, depois, 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio, né? Aí, depois, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 5, a 3, 8. E até 2 elevado a 10, que é 1024, tá? Que é 1024. Então aqui é um exemplo, né? Utilizando o while, certo? Utilizando o while. Bom, então é isso. É muito simples. É mais simples até do que o pseudocódigo, né? Então o while, aqui a única coisa que você vai colocar, né? É a condição, né? Enquanto isso, faça. E os dois pontos, tá certo? Então nunca esquecer. O while e a condição, por exemplo, tá? Condição e os dois pontos, certo? Então tudo que você for colocar dentro dele vai ser executado, tá certo? Beleza? Bom, vamos aqui mais um exemplo, tá? Vamos aqui mais um exemplo, só sendo de utilizando o for, né? Se eu quiser utilizar o for, como é que eu faço, né? Para utilizar o for aqui em Python. Também é a mesma coisa, né? O ideal é você fazer num pseudocódigo, tá? Seu códigozinho, em um bloco de notas ou qualquer editor, certo? Eu utilizo o bloco de notas e você executa aqui, tá? Eu tenho um pequeno exemplo aqui utilizando for. Vou passar aqui para vocês, tá? For, deixa eu ver. Pronto. Só mostrar aqui. Vou dar aqui a tela. Pronto. Bom, o que é que faz esse código aqui, tá? Ele está fazendo aqui um loop, tá? Um loop. Primeiro, eu coloquei essa condição aqui eu coloquei aqui o n, né? Para o usuário digitar o número de vezes desejado, né? Ele vai percorrer, por exemplo, se o usuário digitar 10, né? Então ele vai de 0 a 10 imprimindo, tá certo? Só para a gente ter aqui, né, o for, tá certo? Bem, você pode fazer também dessa forma, tá? Na vez passada eu coloquei primeiro só um input, né? E a frase que você quer.
E depois eu coloquei outra variável recebendo, né, para fazer a conversão. Mas você pode fazer isso direto, né, a conversão, e dentro da conversão você coloca um input. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui o n recebendo, o n sendo já do tipo inteiro, ou seja, já estou fazendo aqui a conversão de que o usuário digitar, que é um string, ele vai ser passado para inteiro. Então o usuário vai digitar 10. Tá? Então o compilador, o interpretador Python, né, ele vai interpretar isso como sendo um string. Só que aqui, como eu coloquei como parâmetro, né, tudo como parâmetro e passando para o int, então ele vai dizer que aquela string vai ser o que? Um inteiro, certo? Aí ele vai fazer o for de i, digamos que seja 10, né? In range. O que é esse in range, né? Então faz parte da estrutura do for, tá? No Python. O range, né? A minha variável e em range. O que é o range aqui? É o intervalo, né? O intervalo de 0 até n, por exemplo. Então 0 até 10, né? Aí 2 pontos, aí eu vou imprimir o que? O i, certo? Vou imprimir o i. Se não, ele vai imprimir o que? Números impressos. Então o meu i aqui vai representar cada número, né, do intervalo entre 0 e 10, certo? Então vai ser 0, 1, 2, 3. Então cada número desse intervalo vai ser o meu valor de i, certo? Está nessa range aqui, nesse intervalo, tá? Então vamos aqui executar, né? Só para a gente ver como é que fica. Vamos lá. Mudar aqui a tela. Pronto. Bom, então aqui já mostra o que, ó. Digite o número desejado. Digitar o 10, né? Como nós vimos lá no exemplo, né? Então ele vai digitar o que? 0, 1, 2, 3 até 9, né? Porque são 10 números o total, né? Ele inicia o zero em 0, então vai até 9, né? E lá aquele número impressos, né? Que é o sinão, tá certo? Então, gente, é essa sintaxe, tá? É a sintaxe muito simples, né? Do Python. Então, essa aula é mais para vocês treinarem, tá? Bom, então assim, o que é que eu peço a vocês nessa semana? Não vou passar a lista de exercícios, não vai ter lista essa semana. Quero que vocês treinem bastante Python. Fiquem fazendo alguns exemplos, introduzindo as variáveis, os tipos de variáveis. Que mais? Introduzindo os loops, tá certo? Peguem alguns problemas, alguns algoritmos, né, já vistos para vocês implementarem em Python, tá? Eu observei também que muitos de vocês já sabem essa parte inicial, né, pelo menos. Então muita gente já fez as listas em Python, então estão de parabéns. E quem não fez ainda, que não teve um contato com a linguagem, eu até pedi, né, recomendei que vocês fizessem um curso durante as férias. Mas assim, na pior das hipóteses, quem não fez ainda, quem não estudou ainda, então já está na hora, né, de vocês estudarem, tá? Porque as próximas listas, né, já cobrarei em Python, certo? Outro aviso importante, gente, é que nessa sexta-feira, na nossa aula, né, iremos abordar um Kahoot sobre Python, tá? A novidade é que vai ter a nota que vocês tirarem vai valer realmente para compor uma média, né? Uma média na N2, tá certo? Então se você tira um 9, né, no seu Kahoot, então vai ser uma média na N2. Somente essa sexta? Não. Todas as sextas-feiras que iremos abordar o Kahoot, vai valer uma nota. Aí essa nota vai ser a média dela, né, até o final do semestre. Por exemplo, se daqui para lá a gente abordar 5 vezes, né? Aí eu vou somar as suas 5 notas no Kahoot e vou tirar a média. Então a média vai ser uma nota lá da N2, uma nota, tá?
porque também tem a outra nota vai ser das listas, tá bom? É isso, gente. Então espero que vocês pratiquem aí mais sobre Python, busque mais e vamos nessa. Um abraço e até a próxima.